E pessoal, bora lá estudar os últimos tópicos das nossas leis de licitações e contratos, mas antes da gente adentrar mesmo nos tópicos atinentes aos contratos administrativos, gostaria de deixar assim três grandes recados para vocês. Ao estudar a 8666 e a Lei 14133, se atente para a margem de preferência, que a gente viu que a regra mesmo é o princípio da isonomia, tanto é que a nova lei e a 8666 trazem os princípios da isonomia, princípio da igualdade, mas é possível às vezes o estabelecimento de margem de preferência para priorizar produtos nacionais e produtos sustentáveis também. Então, na nova lei de licitações, lá no artigo 26, na lei 8666, nos parágrafos do artigo 3º, você encontra mais detalhes acerca da margem de preferência, porque realmente não vai dar tempo de aprofundar, isso ficaria mais a seu cargo no momento do estudo individual, porque já são assuntos mais tranquilos. Outro recado também, ao comparar o estudo da Lei 12.462, que é a lei do RDC, a Lei 14.133 e a Lei 8.666, compare os critérios de julgamento que cada lei traz. Para 8.666, os critérios de julgamento são chamados tipos de licitação, né? Mas na Lei 12.462, os critérios estão lá no artigo 18. Na Lei 14.133, os critérios estão lá no artigo 33. E na 8.666, os critérios estão lá no artigo 45. Por que eu estou falando para você comparar? Eu, inclusive, deixei questões de pontos que a gente não conseguiu abordar com muitos detalhes, justamente para que você consiga aprofundar neles posteriormente. E uma dessas questões da FGV é tratando a respeito dos critérios de julgamento, que existem em uma lei e não existem em outra. Então é necessário que você consiga traçar ali um paralelo e identificar no estudo individual o que uma tem, o que uma traz e o que uma outra não traz. Um outro ponto também importantíssimo, eu gostaria que vocês pelo menos corressem o olho, porque também já foi objeto de prova pela FGV, na nova lei de licitações, inclusive é algo sistematizado e inovador que a 8666 não tinha e que era utilizado de forma esparsa em alguns normativos federais, em algumas outras leis que tratam do assunto também, é sobre os procedimentos auxiliares. Os procedimentos auxiliares, eles não são modalidades de licitação. Eles são procedimentos, são algumas ferramentas que ajudarão, auxiliarão na futura contratação. Então, olha só, nós temos lá o credenciamento, que nós também vimos que é uma possibilidade de licitação inexigível. Nós temos o registro de preço, sistema de registro de preço, pré-qualificação, registro cadastral e o PMI, procedimento de manifestação de interesse. Dê o olho lá nos artigos 78 seguintes para você entender mais ou menos como funcionam. São ferramentas muito tranquilas de compreender. Qualquer dúvida, faça contato comigo que eu terei o maior prazer em ajudar. Ainda falando, um último recado a respeito das modalidades, na verdade dos critérios de julgamento, nas nossas leis sobre serviços públicos, é possível também perceber que lá existem outros critérios de julgamento. Por exemplo, o valor de menor tarifa. Aquela concessionária que no momento da licitação der o lance que cobrar o menor preço de tarifa do usuário do serviço público é a ganhadora, por exemplo. Então, no momento em que você fazer esse paralelo da leis 12.462, 14.133, 8.666, inclua também a Lei 8.987 na parte em que ela trata dos critérios de julgamento. Feito esses recados iniciais, agora a gente começa tratando mesmo dos contratos administrativos. Eles estão exigidos lá no seu edital no item 5. E é aquela situação geral que eu falei na parte das licitações também. Porque a 8666 é a lei de licitações e contratos administrativos. A 14133, que vai substituir a 8666, também é lei que trata de normas gerais de licitações e contratos administrativos. O item 5 do edital, ele fala assim de maneira genérica, né? Olha só, contratos administrativos de obras públicas, acaba que
O que a gente usa de contrato para obra também é muito similar, quase igual ao que a gente usa para compras e serviços comuns. Aí pede-se, né, os conceitos, características, requisitos substanciais e formais, peculiaridades, interpretação, formalização, execução, controle na execução, revisão e rescisão. Mas perceba, está muito genérico, né? Ou seja, pode ser qualquer contrato administrativo, oriundo de qualquer normativo que trate de contrato administrativo. E aliado a isso, nós temos lá os tópicos 7 que trazem as leis antigas, né, expressamente 8666 e 12462, e cita lá, incrementou no item 8 do seu edital a 14133. Qual que vai ser a minha abordagem aqui para que a gente consiga otimizar o tempo e consiga fazer uma abordagem mais agradável? Ainda bem que para contratos, assim, para fins didáticos, né, para fins de concurso público, nós não tivemos na 14133 enormes mudanças com relação à lei 8666. A lei 14133, ela trouxe questões muito parecidas a respeito dos contratos administrativos. E as bancas gostam muito de cobrar, inclusive a FGV, sobre as questões mais doutrinárias, mais teóricas dos contratos administrativos. Então a gente vai aliar essa abordagem doutrinária teórica e vamos usar o arcabouço da 14133, falando do que já foi reproduzido nela, o que já vinha nos normativos anteriores, e acrescendo que talvez tenhamos de novidade também são cativos de prova, o que não vai isentar você, claro, da leitura integral da Lei 12.462, 8666 e 14133. O que eu estou fazendo aqui para otimizar e para que a gente consiga tornar a aula mais dinâmica é a abordagem de uma só delas, puxando alterações, novidades e para que fique melhor sistematizado também, né? Então bora lá, olha só. Primeiro eu queria conversar com vocês e estabelecer com vocês sobre um conceito. O conceito é bom para que a gente, em determinada questão de prova, a gente consiga identificar se está tratando ou não de contrato administrativo. Por quê? A administração pública, né, o poder público, ele celebra contrato. Esse contrato ele pode ser privado ou pode ser um contrato administrativo. O contrato privado é aquele contrato em que há uma relação de horizontalidade entre a administração pública, que está contratando, e aquele contratado. Por exemplo, quando a administração pública ela firma um contrato de seguro, por exemplo, há ali uma relação de horizontalidade. Diferente dos contratos administrativos, em que há uma relação de verticalidade. Nos contratos administrativos, há a aplicação de um princípio importantíssimo no direito administrativo do Celso Antônio Bandeira de Mello, que é o princípio da indisponibilidade do interesse privado e o princípio da supremacia do interesse público. Como o administrador público ele não pode contratar com quem ele quer, porque o interesse público ele é indisponível, ele não pode deixar de ser aplicado, é necessário fazer licitação, que é esse procedimento prévio ao contrato. E pelo fato da administração ela estar em um patamar superior, um patamar de verticalidade com a coletividade, é dado à administração pública alguma prerrogativa para que ela consiga exercer esse patamar de superioridade. E a gente perceberá na abordagem dos contratos administrativos que existem várias ferramentas, vários mecanismos que permitem essa atuação superior da administração. Mas por que a administração precisaria de uma abordagem superior? Porque ela, na maioria das vezes, está contratando serviços, comprando produtos, contratando obras que são ou resultarão em serviços públicos. E a gente viu que o princípio mais assim importante dos serviços públicos é o princípio da continuidade. Não é possível descontinuar um serviço administrativo. Então, essas condições de supremacia que a administração tem no decorrer dos contratos administrativos resulta desse princípio da supremacia do interesse público em relação ao privado. Então, o contrato administrativo é mesmo esse ajuste que é feito entre a contratante, que é a pessoa jurídica da administração pública, e o contratado, que pode ser uma pessoa física, ou uma pessoa jurídica, ou então um consórcio de pessoas jurídicas. E a gente viu que
É possível previamente que ocorra uma licitação, mas é possível também que esse contrato administrativo ele seja resultante de uma contratação direta. E contratação direta aqui eu falo no sentido lato mesmo, porque dentro de contratação direta nós temos a licitação dispensada, dispensável e inexigível, né? Essas três também podem resultar em contratos administrativos, que é o que a gente vai aprofundar um pouco mais. Um dos tópicos cobrados no seu edital é com relação à interpretação. São aplicados aos contratos administrativos as regras do direito público, né, o regime jurídico de direito público. Porque, assim, ó, grosso modo, no direito nós temos os ramos de direito privado, que estão preocupados com a relação entre particulares, e nós temos os ramos do direito que são de direito público, que estão preocupados com essa relação entre a coletividade e o poder público. São normas que geralmente são mais direcionadas para a coletividade, para o coletivo. E nesse caso, é necessário aplicar as regras de direito público porque os contratos administrativos, eles visam esse interesse, né, regular a relação entre a administração com o contratado, justamente para firmar contratos, obras, serviços, compras de produtos que resultarão geralmente em serviços públicos, né? Então, os contratos administrativos respeitam esses preceitos de direito público, mas é possível também, mas perceba apenas supletivamente, a aplicação dos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. O Código Civil ele possui uma parte extensa lá que trata a respeito dos contratos, mas lá são os contratos privados. Mas é possível que a administração pegue emprestado algumas regras lá do direito privado quando não existe regra de direito público para ser aplicada nesse caso concreto. Mas perceba, é apenas supletivamente. Não é possível aplicar integralmente normas de direito privado, até porque o contrato administrativo deve observar os preceitos de direito público. Beleza? Um outro tópico, que agora a gente começa a aprofundar mais ainda, é a respeito das características desse contrato administrativo. O contrato administrativo, ele tem aquelas peculiaridades que o seu edital lá chama. Olha só, aplica-se, alguns doutrinadores entendem que aplica-se aos contratos administrativos o princípio do formalismo moderado. É formalismo porque não é totalmente livre, porque as leis de licitações e contratos administrativos trazem panoramas gerais. Mas não pode ser tão livre assim. Mas, em compensação, não pode ser regrado demais. É por isso que a doutrina chama de formalismo moderado, alguns chamam também de formalismo mitigado, porque não é aquele formalismo exacerbado. A gente consegue extrair a regra disso lá no artigo 91 da 14133, olha só. Os contratos e seus aditamentos são os termos aditivos que são feitos posteriormente ao contrato, geralmente para acrescer algum percentual, ou então para atualizar o valor, ou então para fazer alguma alteração no contrato original. Terão forma escrita, então a regra é a forma escrita, e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Essa parte aqui, ó, serão juntados em processo que tiver dado origem à contratação. Eu disse lá na aula de licitações que a licitação é um procedimento administrativo, né? E nós temos o processo licitatório como uma junção de vários atos concatenados, vários atos relacionados. E aqueles atos eles estarão juntados num processo eletrônico, ou então num processo físico, né? Imagine lá uma capinha mesmo com as folhas, com os autos físicos. Esse contrato ele vai ser colocado ao final desses autos eletrônicos ou ao final desses autos físicos, a depender do que é adotado pelo órgão, pela entidade, né? Mas a gente percebe que a 14133, inclusive, além de trazer a regra do procedimento licitatório eletrônico, o procedimento presencial ele tem que ser justificado, esse entendimento reflexo também é aplicado no âmbito dos contratos. Que olha só o que o parágrafo 3º desse mesmo artigo diz. Será admitida a forma eletrônica na celebração dos contratos e de termos aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento. Então,
É possível a assinatura eletrônica, num documento de formato eletrônico, não há problema nenhum. Mas veja, conforme exigências previstas em regulamento que tratará a respeito disso. Falamos da regra, mas é moderado porque nós temos exceções. E essas exceções é o que na prática a gente chama de instrumentos substitutivos. E também uma outra exceção são os contratos verbais, que são uma exceção, porque a gente viu que a regra é que o contrato ele seja escrito. A primeira exceção que a gente vai abordar é o substitutivo. Olha só o que o artigo 95 diz. Um instrumento de contrato é obrigatório. Instrumento de contrato é aquele contrato com as cláusulas que são assinadas pelas partes, salvo nas seguintes hipóteses, em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como, aqui nesse caso, às vezes não é relevante, não é interessante que seja estabelecido um contrato solene com várias cláusulas para ser assinado pelas partes, que às vezes a entrega do objeto é rápida, às vezes o valor do objeto é muito baixo, então não vai apenas a celebração do termo de contrato. Então nós temos instrumentos que o substituem. Olha só, a carta contrato, a nota de empenho da despesa. O empenho da despesa é aquele. É como se fosse um destaque do orçamento, é como se fosse uma reserva de valor para fazer frente ao gasto que será utilizado naquele contrato. A autorização de compra, quando depois que finaliza a licitação ou a contratação direta, a administração pública emite uma autorização de compra ou uma ordem de execução de serviço. Se o objeto da contratação for produto, vai emitir uma autorização de compra. Olha só, eu quero que você me mande tal compra em tal local, em tal data. Se desrespeitar, vai ter tais sanções. Mas assim, a autorização de compra é algo mesmo muito resumido, é mesmo para ordenar mesmo a compra ao contratado. E a ordem de execução do serviço também é mais ou menos parecida com isso, solicitando que o serviço seja executado. Mas em quais casos que são aplicáveis a carta contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de serviço? Quando for dispensa de licitação em razão do valor, que a gente viu lá que são os incisos 1 e 2 do artigo 75. E também, olha só, compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor. Porque olha só, se tiver uma obrigação futura, aquela entrega, se forem estabelecidas obrigações que o contratado deverá cumprir após aquela entrega, a entrega deixa de ser imediata, ela passa a ser futura. Por exemplo, se tiver uma assistência técnica para aquele produto por tantos períodos, ali haverá necessidade de que seja mantida ali a relação contratual. Então é necessário, é ideal que se faça um termo de contrato. Mas se a entrega for imediata e integral e não tiver obrigação futura, não precisa de termo de contrato, é possível o substitutivo, independentemente de seu valor. Mesmo que seja valor alto, por exemplo, a compra de entrega imediata e integral, é possível que ocorra o substitutivo. O artigo 95, lá no parágrafo 2º, ele já fala do contrato verbal, que são realmente situações esporádicas. Olha só, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Já começa falando da regra, né? Que não é possível o contrato verbal, porque a forma correta é a forma escrita, salvo o de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$ 10.000. Isso, R$ 10.000, na promulgação da lei lá em 2021. Em 2023, com a atualização pelo IPCA-E, que o Executivo fica de fazer a cada 1º de janeiro, atualmente esse valor em 2023 é R$ 11.441,66. Então, por exemplo, o auditor fiscal está fiscalizando uma empresa lá no estado do Amazonas e chegou a determinado ponto que ele não consegue mais utilizar veículo
automotor, por exemplo, é necessário que ele pegue um barco. Não é possível que ele fale, não, peraí, vou celebrar ali uma licitação, depois a gente vai firmar um contrato com a assinatura do instrumento de contrato, aí depois eu pego o barquinho para ir lá fazer a fiscalização da empresa. É dificílimo, né? Então, assim, sabendo que às vezes em situações práticas é necessário que exista ali um valor de pronto pagamento, é que a 14133 trouxe a possibilidade de contrato verbal. Mas perceba, apenas para pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento, que não superam esses valores aqui, 10 mil lá em 2021 e atualmente 11.441,66. Ainda falando do formalismo moderado, eu vou puxar um gancho para que a gente fale a respeito da publicação dos contratos, né? Por exemplo, no caso das contratações diretas, elas geram um ato de autorização da contratação direta, autoridade competente permitindo que aquele objeto seja contratado diretamente. Esse ato ele é divulgado no site eletrônico oficial da instituição, por exemplo. Então, além dessa publicação nos sites eletrônicos, há também a figura do PNCP. O PNCP é o Portal Nacional de Compras Públicas, de Contratações Públicas. Atualmente, o que nós temos? E infelizmente, porque isso tem grande impacto para quem mexe com contratações públicas. Cada órgão tem o seu site, cada órgão estrutura de um jeito diferente o portal da transparência. Um site ele divulga o termo de contrato, outro site ele não divulga o termo de contrato, não divulga nada, outro site divulga apenas um resuminho do contrato e o valor geral. Então, assim, cada órgão faz de um jeito e há prejuízo na prática, porque nós precisamos saber os atos que são praticados pela administração. E às vezes a gente também precisa de fazer pesquisa de mercado. E essa pesquisa de mercado, ela é feita também com os valores que os órgãos e entidades públicas contratam. Então o PNCP veio com esse intuito de tornar homogênea a publicação dos atos da administração no que se refere às contratações públicas. É centralizar mesmo no Portal Nacional de Contratações Públicas tudo aquilo que se refere à contratação de todos os órgãos. Até porque hoje, por exemplo, se o licitante quiser fazer uma licitação aqui em Minas Gerais, ele precisa de fazer o cadastro, o registro cadastral no portal de compras de Minas Gerais. Se ele quiser fazer licitação lá no Ceará, é um outro portal que ele vai se cadastrar. Lá no Mato Grosso, é um outro portal que ele vai se cadastrar. Então, assim, acaba que isso é prejuízo até mesmo para o próprio licitante, que é muita gestão de muitos sistemas, muitos sites, que em determinado momento fez bem a 14133 uniformizar. Então, olha só o que o artigo 94 diz. A divulgação no PNCP é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos. Então, olha só, condição indispensável para a eficácia. Sem a publicação, sem a divulgação no PNCP, o contrato ele não tem eficácia. Então, o contrato ele pode ser válido, ele pode existir, ou seja, ele foi firmado lá com todas as cláusulas, ele pode ser válido, aquelas cláusulas obedecem ao ordenamento jurídico, estão todas corretas, mas se ele apenas existir e for válido, ele não está produzindo efeitos. É como se aquele contrato não estivesse sendo praticado no mundo do direito administrativo. Então, é necessário que ele obedeça toda essa escadinha da existência, da validade e também da eficácia. O contrato às vezes pode ser firmado bonitinho, mas ele não está produzindo efeitos porque não teve a divulgação devida no PNCP. E quais são esses prazos, Rafael? Olha só. Contados na data de assinatura do contrato, 20 dias úteis para licitação, 10 dias úteis no caso de contratação direta. Essa divulgação, quando referente à contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade, deverá identificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver do transporte, hospedagem, infraestrutura, logística do evento e demais despesas específicas. Isso daqui foi colocado para que a gente perceba quais gastos estão sendo feitos para essas contratações,
de artistas por prefeituras, inclusive de municípios pequenos, justamente para evitar gastos exagerados, né? Porque às vezes o município tem uma situação tão precária para a saúde, para a educação, mas em contrapartida gasta muito com shows de artistas famosos. Então, prevendo essa necessidade de controlar as despesas, a 14133 trouxe essa previsão. Olha só o parágrafo terceiro também nessa mesma linha de raciocínio. No caso de obras, a administração divulgará em sítio eletrônico oficial, no site dela, né, no site da entidade, em até 25 dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos, os preços unitários e totais que contratar e, em até 45 dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados, justamente para evitar fraudes que são muito comuns em obras. Então, assim, tem super pertinência temática com o seu cargo essa previsão e essa necessidade de controle, né? Então, vamos fazer o seguinte, antes de adentrar no princípio na característica da bilateralidade, vou encerrar o bloco aqui.